Graça e paz a todos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos expor à palavra. Não somos nós que devemos avaliar a palavra, mas a palavra vai nos avaliar hoje aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos deixar que o Espírito fale em nossos corações, como tem nos falado, e vamos crer que Ele é presente aqui. Porque se não cremos que Ele aqui está, estamos apenas numa reunião social. Então nós cremos que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria presente. Ele está no meio do seu corpo e Ele vai falar conosco. Eu queria pensar com vocês em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Cadu trouxe água, eu deixei ali longe, mas tá bom. Efésios 3, a partir do verso 14. A carta de Efésios, já falei outra vez que estive aqui, falei também de uma forma geral sobre esse livro. Esse livro, o Espírito Santo se preocupa em revelar o projeto de Deus em Cristo para a igreja. É uma carta que mostra o papel fundamental da igreja num plano eterno de Deus. Que a igreja já existia antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 diz que nos escolheu Ele antes da fundação do mundo. Então Deus tinha um plano para a igreja. E esse plano está sendo desenvolvido. E Paulo aqui nesse capítulo 3, a partir do verso 14, ele faz a sua segunda oração, depois eu vou falar qual foi a primeira. E na sua segunda oração, eu vou ler aqui aos irmãos na Bíblia, na versão King James. Então, talvez seja um pouco diferente, mas ele faz uma oração e começa dizendo assim: por esse motivo, o motivo pelo qual ele vai orar é por tudo aquilo que ele havia falado nos capítulos anteriores e no grande projeto de Deus. Então ele fala: por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desta fraternidade. Algumas versões dizem desse amor fraterno ou desse amor. E assim, entender o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos com toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua palavra. Estamos expostos ao agir do Teu Espírito e te pedimos, ó Espírito Santo, venha trazer sobre os nossos corações uma palavra viva, que é a Tua palavra. Queime nossos corações, arda-nos de amor por Ti e de um desejo profundo de Te conhecer mais, Senhor, mais profundamente. É a minha oração e nossa oração no nome de Jesus. Amém. Eu vejo nessa oração aqui, e eu coloquei um termo bem diferente. Tenho chamado essa minha palavra aqui de uma oração absurda. Esta é uma oração absurda, e vocês vão ver, quando chega no clímax dessa oração, que é absurdo
que aparentemente parece essa oração. É uma oração absurda. No Aurélio, absurdo significa alguma coisa que não lógico, ou que foge à lógica, ou talvez uma coisa antagônica e utópica. E também é chamado, também Aurélio diz que uma coisa fora do senso comum. Absurdo é algo fora do senso comum. Podíamos chamar também alguma coisa fora da casinha. Fora da casinha. Porque o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui é algo absurdo. É algo absurdo, aparentemente, para nós. É um pedido que ele faz que ultrapassa a compreensão humana. É um pedido que ele faz que ultrapassa o imaginável. É um pedido absurdo que ele faz. E eu fiquei pensando sobre pedidos absurdos. Teu filho já fez algum pedido absurdo para você ou não? Eu lembro não, nem lembrava. A Gleice veio trazer a minha memória e perguntando para minha filha Késia está lá em Maningá, e ela falou: pai, eu tinha pedido para você um Nike Shox. Custava o meu aluguel. Para mim hoje é absurdo, nem sei se tem esse tênis ainda, né? Um absurdo. Daí ela lembrou de algo mais absurdo que ela pediu. Ela chegou para mim, para a Gleice, e disse: olha, eu quero ser órfão. Eu quero ser órfão. Mas por quê, querida? É porque eu quero morar na casa das Chiquititas. Quem assistiu Chiquititas? Vestir aquele uniforme maravilhoso. E ela achava aquilo ali um glamour. Morar, e a televisão faz isso mesmo, né? E nós vamos fazer o seguinte com ela. Levamos ela um orfanato lá em Londrina, de um amigo nosso, um pastor que tinha um orfanato, e levamos lá no orfanato. Ela entrou no orfanato, né, toda aquela expectativa para ver aquela coisa maravilhosa. Ela entra lá, aquela luta, as crianças às vezes no canto um pouco solitária, as crianças com uma carência incrível. E ela então fala assim: mas é assim que é um orfanato? Aí fala: você quer continuar ainda sendo órfão e morar no orfanato, filha? Não, quero ficar em casa mesmo, não manda para o orfanato não. É um pedido absurdo. Eu não sei qual pedido absurdo teu filho te fez. Uma coisa que você fala: eu não consigo fazer isso, é impossível fazer isso. Quando a gente vai aqui para a palavra, se a gente pegar apenas nesse aspecto, o pedido de Paulo aparentemente é utópico. Ele é inacreditável que o Paulo tenha pedido isso, parece um absurdo. Quando Pedro fala do apóstolo Paulo, no capítulo 2 Pedro, capítulo 3, 16, Pedro fala assim: de fato, Paulo fala coisas difíceis da compreensão e que os ignorantes e as pessoas mal intencionadas distorcem o que Paulo está dizendo. Porque Paulo fala de coisas profundas. E talvez essa reflexão que eu vou fazer aqui com vocês, com os irmãos, vai te trazer mais dúvidas do que respostas. Mas é fundamental que a gente tenha perguntas e dúvidas, porque as perguntas nos ajudam a crescer, como aquela criança que sempre pergunta, e na medida que pergunta, vai encontrando respostas e vai amadurecendo. E na vida cristã também, a gente costuma fugir das crises e das perguntas, mas os homens de Deus e mulheres de Deus na história e nos registros da palavra sempre cresceram a partir de crises. Quando eles encontram momentos difíceis, e momento que eles não conseguem conceber, talvez a vontade de Deus, e eles entram em crise e começam a buscar o Senhor e orar, e alguns das histórias que conhecemos passam dias ou um bom tempo orando, se quebrantando. Então no meio da crise, eles encontram respostas porque o coração deles quer respostas, então eles buscam. E o texto que o pastor leu diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então é importante, e eu quero que o Espírito Santo, e creio que ele vai fazer isso também, ele possa trazer para vocês e para mim questionamentos e dúvidas e mais perguntas, e que você saia daqui com algumas respostas, mas saia daqui perguntando mais ao Senhor: como isso pode ser possível? E quando a gente vai para essa oração aqui, queridos, e a gente vai perceber que ela vai se desenvolvendo de uma forma até chegar a um clímax, e o clímax dessa oração acontece no verso 19, que eu vou tratar depois. E nesse clímax, ele vai falar de algo muito grande.
ele vai dizer assim, que nós sejamos tomados pelo poder de Deus. Tomados pelo poder de Deus. É algo absurdo. Como um homem pecador, miserável, pequeno, como eu, como você, podemos ser tomados, ele diz, de toda a plenitude de Deus. Você vê aí no verso 19. Ele vai se desenvolvendo e vai para esse clímax. Nesta oração aqui do capítulo 3, ela tem um diferencial da oração do capítulo 1. No capítulo 1 de Efésios, você encontra também uma oração de Paulo a partir do versículo 15 até o versículo 23. E no capítulo 1, você percebe a diferenciação, a oração do capítulo 1, ela se diferencia da oração do capítulo 3, porque a oração do capítulo 1 é muito mais uma questão que Paulo ora para que eles tivessem uma iluminação e uma revelação mais profunda daquilo que eles têm em Deus. Paulo chega a dizer assim no verso 18, que os vossos olhos espirituais sejam iluminados para que vocês saibam, vocês entendam as riquezas que vocês têm em Cristo. Então toda essa oração do capítulo 1 trabalha muito sobre isso. Sobre o poder do Espírito, por exemplo, ele fala que vocês entendam a força que opera na vida de vocês. Agora, no capítulo 3, ele não vai mais para esse lado tanto de revelação, mas ele vai trazer para um lado de apropriação. Ele vai dizer assim, eu oro para que vocês, de fato, tenham, ou que o Espírito opere em vocês, para que essa vida opere em vocês. Então, ele vai para o aspecto de apropriação. Então, há uma diferenças e similaridades nas duas orações. E eu vou tratar um pouco sobre isso aqui. Esta oração, para Paulo, era muito importante. Tanto é que lá no versículo 14, ele fala, por esse motivo, volta lá, versículo 14, capítulo 3, por esse motivo, ou algumas versões usam uma outra forma, por essa causa, por essa razão. Qual razão ele está falando? Qual a causa que ele está falando que trazia esse efeito da oração? Ele estava falando dos grandes mistérios e projetos de Deus para a vida daquela igreja e que eles precisavam entender. Na oração do capítulo 1 ele fala, vocês precisam entender, e aqui agora ele vai dizer de novo, eu oro para que vocês se apropriem dessa verdade. Uma coisa é eu conhecer uma realidade, outra é me apropriar de uma realidade. E vida cristã é um conhecimento que se apropria. A palavra conhecer na Bíblia, por exemplo, já dá a ideia de um relacionamento de intimidade. Adão conheceu novamente Eva. Conhecer ali é um ato físico. Então, na palavra, no mundo hebraísta, o conhecer é uma vivência, é uma experiência. Então, ele vai dizer aqui, eu quero que vocês experimentem essa realidade. E no versículo 14, ele fala, por isso dobro os meus joelhos diante do Pai. E um judeu não dobrava o joelho facilmente. Tanto é que em Lucas 11, versículo 18, aquele judeu que orou, ele orou em pé. Eles oravam de pé, ou em pé. Eles não dobravam os joelhos, só dobravam os joelhos em momentos críticos. O judeu só dobrava os joelhos em um momento crítico. E Paulo, então, aqui demonstra com essa palavra que era um momento crítico. Que ele queria muito e muito mesmo que aqueles irmãos entendessem e se apropriassem dessa verdade. Ele fala, então eu dobro os meus joelhos diante do Pai, do qual se deriva todas as coisas, porque é dele que vem todas as coisas. Não podemos receber nada que não venha do Pai, desse Pai do qual deriva todas as coisas, e oro para quê? E aí ele entra propriamente na oração no versículo 16. Eu oro para quê? Juntamente com as suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser com todo o poder por meio do Espírito Santo. A primeira revelação dessa oração é que essa oração nos revela que o Espírito Santo, ele é o dinamizador das gloriosas riquezas da graça de Deus. É o Espírito Santo que dinamiza, ou que faz isso acontecer, que ativa a verdade de Deus nas nossas vidas. E a palavra nos mostra aqui, nesse verso, que o meio da ativação é o Espírito Santo. Ele fala, por meio do Espírito Santo. Ele fala que essas coisas vocês vão entender e se apropriar dessas realidades. Aliás, não existe nada que possamos receber senão por meio do Espírito Santo.
o Espírito Santo estava na criação, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. O Espírito Santo está em todo o processo da vida cristã. O Espírito Santo está na nossa conversão, porque Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está no nosso chamado, é que nos capacita para o nosso chamado. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A igreja não podia nem sair para a missão sem que antes fosse visitada pelo Espírito Santo. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja, quando escolhia os seus líderes, os líderes eram separados pelo Espírito Santo. Quando eles iam para certa direção, iam na direção do Espírito Santo, e a palavra vai continuando falando sobre isso, é claro, da necessidade da importância do Espírito Santo. E Zacarias 4 diz assim: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Não há nada que a gente possa fazer para Deus, em Deus, ou no reino de Deus, ou na missão, ou em qualquer ministério, que não seja por meio do Espírito Santo. Não há nada que a gente possa compreender de Deus, receber de Deus, ou assimilar de Deus em nossas vidas, senão pelo Espírito Santo. Então Paulo vai colocar aqui nesta oração, e aqui eu abro um parênteses: você sabia que hoje é o dia de Pentecostes? Hoje é o domingo do Pentecostes. No círculo cristão, tivemos a Páscoa, e hoje é o dia de Pentecostes. Quem dera hoje também houvesse um Pentecostes aqui no nosso meio, amém? Amém, irmãos? Quando os discípulos estavam com medo, reunidos, problemas e lutas, trancados, de repente veio dos céus o som como de um vento impetuoso, encheu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. A minha oração é que todos nós aqui também saímos cheios do Espírito Santo aqui hoje, amém? É por Ele, queridos. Então Paulo vai dizer aqui nessa oração, que nessa primeira oração, como eu disse, na primeira oração ele fala de revelação. Dá uma olhadinha lá. Primeira oração, capítulo 1, versículo 17, Efésios 1, 17, ele fala assim, e 18. Vou ler direto o 18. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibam qual a real esperança do chamado que Ele vos fez, e quais as riquezas da sua glória na herança nos santos. E o verso 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Ele ora para que eles entendam e compreendam que há uma força, que é a força do Espírito, que pudesse operar neles. Aqui, ele já ora para que esta força opere na vida deles. É o aspecto da operação desse poder. Então, ele ora para que essa dinamis, essa dinâmica do Espírito, agisse, operasse, fortalecesse aqueles irmãos, para que eles pudessem assimilar a gloriosa riqueza de Deus. É como assim? É como mais ou menos o sol faz quando nós precisamos tomar, com a questão da vitamina D, né? Que estamos aí falando de vitamina D, né? É o sol que ativa essa vitamina. É o sol que potencializa esta vitamina. É o sol que faz com que essa vitamina seja sintetizada no nosso organismo. Da mesma forma, as virtudes de Deus, os projetos de Deus e aqui as gloriosas riquezas de Deus são ativadas e são trazidas para a nossa realidade por meio do Espírito Santo. É algo muito grande para que eu perceba. É algo muito grande para que eu entenda com a minha mente. É algo muito grande para que eu consiga fazer com o meu esforço. É algo que somente o Espírito pode operar nas nossas vidas. E esse é o papel do Espírito. O Espírito aplica a obra de Cristo. O papel do Espírito é aplicar no nosso dia a dia a cruz e a obra de Cristo diária no nosso viver. Então Paulo está dizendo assim, versículo 16, juntamente, quando ele diz juntamente, e eu peguei aqui a versão de King James, porque ela é mais fiel aos textos antigos, e tem outras versões boas também, mas ele fala, juntamente com as suas gloriosas riquezas, vocês sejam fortalecidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, então, que nos dá força para entender e assimilar as verdades de Deus. Então, eu não posso fazer nada sem o Espírito.
Eu não posso e não poderia pregar sem a ação do Espírito Santo. Eu não posso e não deveria cantar ou ministrar sem a operação do Espírito. Eu não posso orar sem a operação do Espírito. Eu não posso nada se não for por meio da ativação, da dinamização do Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós. E poder é Espírito, poder é dinamis. É Ele que dinamiza isso. Vou trazer talvez uma outra forma de explicar isso. Vamos imaginar que você ganha um grande presente, né? E esse presente é tão grande e você chega lá para pegar e você não tem força para carregar. Você precisa fazer o quê para trazer aquele presente para dentro de você, para a sua casa? Você precisa de um veículo. Ou você, depende do tamanho do presente, você tem que ser muito forte, né? Ganha uma geladeira trazendo nas costas. Da mesma forma, são as gloriosas riquezas de Deus. São coisas tão grandes, inimagináveis e tão portentosas que nós precisamos desse auxílio do Espírito para que ele nos para que essas coisas sejam sintetizadas na nossa vida. Ele é o meio. Então, quando Paulo fala aqui, ele está dizendo assim, olha que ele fala do papel do Espírito, mais à frente ele vai falar de Cristo, depois ele vai falar de Deus, e mais à frente eu vou falar, ele fala aqui da ação da Trindade nesse processo. Ou seja, nós precisamos deixar que o Espírito Santo traga essas realidades de Deus para as nossas vidas. Se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo, se eu não tenho relacionamento com o Espírito Santo, e eu quero perceber a obra de Deus pelo meu raciocínio, eu quero compreender a profundidade da palavra pela minha mente, eu quero fazer a obra que é de Deus e é espiritual pelo meu esforço, eu quero enfrentar, eu quero conhecer mais a Deus sem o auxílio do Espírito. Então o que Paulo está dizendo é que por meio do Espírito, por meio do poder do Espírito Santo, essas realidades vão se tornando verdadeiras e experienciais na vida de vocês. Então, irmãos, como viver uma vida plena, uma vida cristã plena, sem o Espírito Santo? Qual é a nossa pretensão de querermos entender os textos da palavra sem o Espírito Santo? Com a nossa mente carnal? Como eu posso, então, carregar toda essa implicação dessa obra em minha vida, todos esses desejos e desígnios de Deus para as nossas vidas, que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, sem que o Espírito Santo aplique isso e nos ajude nesse processo, até mesmo para orar? Romanos diz, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, o meio desta operação de Deus, Paulo vai dizer, para que entendamos isso, é o Espírito Santo. Outra verdade que nos revela aqui, que nos revela a habitação permanente e vivencial de Cristo em nós, que nos faz compreender a dimensão do corpo. Vou explicar depois com mais calma isso. Isso nós encontramos no versículo, a partir do versículo 17. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de, carregados e fundamentados em amor, vos sejais possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desta fraternidade. Que Cristo habite. Veja que o texto não está dizendo, e nem outras versões dizem, que você entenda que Cristo habita em você. Ele não está falando aqui de que pela fé Cristo habita em você. Ele não está dizendo aqui que Cristo deve habitar em você. Ele está dizendo aqui que Cristo habite em você. O que Paulo está dizendo, queridos? Primeiro é que nós já estamos em Cristo. E a carta de Efésios, o tempo todo, fala em Cristo. Nós estamos em Cristo. Cristo também está em nós. Mas Paulo está orando aqui para que esta habitação seja um relacionamento diário e de intimidade com Ele. E a palavra aqui é que ele monte esse tabernáculo, que ele seja um hóspede permanente em nossas vidas. E olha o que diz, por meio do vosso crer. Como diz a sua versão aí? A minha diz, por meio da fé. Algumas versões diz, por meio do vosso crer. Como Cristo habita? É por meio do crer, do tomar posse dessa realidade, do entendimento que Ele mora, ele mora na minha vida. Então ele vai dizer
e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração. Ele está falando então aqui, irmãos, de um relacionamento diário e permanente com Ele, através de uma fé diária. Isso é muito simples, mas na realidade não é algo que nós fazemos e aplicamos todos os dias. Eu tenho essa consciência que Ele habita em mim. Isso é uma realidade também quase impensável, mas que Ele habita em mim. Não apenas no meu pensamento, mas que Ele vive em mim, como Paulo disse, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que nós estamos habitados pelo Espírito Santo e por Cristo. Que nós somos um templo. E aonde eu vou, eu levo Jesus Cristo, eu levo o Espírito Santo. Que nós somos esse templo ambulante do Senhor na terra, de que de fato é uma realidade, que eu vivo habitado por Cristo. Então ele fala, eu quero que vocês compreendam e se apropriem dessa verdade, que Cristo é uma realidade diária na vida de vocês. Para que aí, continua o texto, vos seja possível vocês entenderem a dimensão desse relacionamento com Ele. Algumas versões falam a dimensão deste amor, e usa aqui todas as dimensões, né? Colocando assim, vou ler de novo o versículo de número 18, compreender a largura, comprimento, a altura, da profundidade. Algumas versões diz desse amor, mas o original ele trabalha muito mais desse amor fraternal que Cristo nos envolveu nesse corpo, porque ele está falando aqui do contexto do corpo, do amor de Cristo que nos envolveu na salvação. Não apenas o seu amor isolado por nós, depois ele vai falar mais à frente desse amor, mas desse amor que nos colocou dentro de uma fraternidade. Ele está falando então dessa habitação permanente e visível de Cristo em nós, que nos faz compreender a dimensão do corpo de Cristo, que é outra realidade que não entendemos muito bem. O que é a igreja? Que a igreja é o corpo de Cristo vivo. E Paulo está orando para que eles entendam o valor desse corpo, o que habita nesse corpo, que esse corpo é habitado por Cristo, que não é uma instituição, não estamos falando de prédio, instituição, mas estamos falando da igreja. E ele usa essas dimensões todas aqui para dizer que eu quero que vocês entendam que Cristo está em vocês, vocês estão em Cristo, que agora existe uma só comunidade, tanto de judeus como de gregos, como de judeus, e a igreja, gentios, fazem parte de um só corpo. E isso ele fala no capítulo 3, versículos 5 e versículo 6. E lembra que eu disse, ele estava orando aqui já no versículo 14, e ele está falando que o motivo é daquilo que ele tinha falado no capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha, e esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Jesus Cristo. O mistério que o apóstolo estava dizendo é que Cristo faria morada em nós, e que nós seríamos um só corpo, e o corpo de Cristo para a eternidade, tanto judeus como gentios são o corpo de Cristo que estão sendo edificados e preparados para reinar com Ele para sempre na eternidade. Ou seja, Deus tinha o propósito de fazer um corpo para o seu Filho, porque Ele é o cabeça, e a igreja é o corpo de Cristo. A gente precisa, para entender melhor a vida cristã, entender o que é igreja. Porque muitas vezes nós pensamos que igrejas são as nossas programações ou o prédio, e essa compreensão tem o seu lugar, mas a igreja é muito maior do que isso. Tanto é que no versículo 19, dá uma olhada no capítulo 3, um dia eu posso explicar com mais calma isso, e hoje eu falei, vou levantar algumas questões, mas no capítulo 3, versículo 19, ele fala assim, versículo 18, e vos seja possível, olha o que vem depois da vírgula, não sei qual está a sua versão, em união com todos os santos. Ou seja, eu não posso compreender a vontade de Deus fora do corpo. Eu entendo o querer de Deus no corpo de Cristo, em união com todos os santos. Ou seja, não há compreensão fora do corpo. A igreja e Cristo são inseparáveis.
Às vezes nós temos as coisas que nós falamos, né? Cristo é uma coisa, igreja é outra. Não existe essa realidade na palavra. O corpo não se separa da cabeça. A instituição, é claro, não estou falando de instituição, mas o corpo de Cristo, ele é inseparável, é uma unidade. Ele disse, eu e vocês somos um, é uma unidade. Então, quando nós temos essa compreensão que a igreja é o corpo de Cristo, então vamos tratar melhor esse corpo. Cada irmão aqui é o corpo de Cristo, o que eu faço para eles, eu faço para Cristo. Quando eu toco, quando eu abençoo, quando eu ajudo, eu estou trabalhando e tocando e abençoando o corpo de Cristo. É diferente quando nós temos uma compreensão de que a igreja é uma instituição. Ele é inseparável. Às vezes nós usamos uma frase muito comum, né, na questão da família. A gente diz assim, Deus primeiro, depois Deus, família e igreja. Aonde está escrito isso nas Escrituras Sagradas? Deus, família e igreja. Talvez a gente fale pensando em institucionalidade. Como que eu posso colocar entre Cristo, né, e a igreja uma outra entidade? Então eu pego a cabeça e coloco, ele é a cabeça. Agora vem a família, agora vem o corpo dele. A família é parte integrante desse processo todo e plano de Deus. Mas é Deus em primeiro, o propósito de Deus. Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Agora, se eu tenho a compreensão, e essa é uma coisa que o diabo faz muito bem, e tem trabalhado muito, colocando a igreja como uma coisa dispensável. E para Cristo, a igreja não é dispensável. Dá uma olhada no versículo 21, depois eu vou tocar de novo. Quando ele vai terminando esta oração, olha o que ele fala da importância da igreja. E a ele quem? Deus, seja a glória aonde? A glória na igreja e em Cristo. Ele não separa. Aí Deus quer e Deus tem propósito de trazer a sua glória e revelar a sua glória na igreja e em Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo. E Deus tem um plano eterno para a igreja em Cristo. Agora, vê essa importância que se dá. Então, quando eu digo assim, não, a igreja não tem importância para mim, eu posso viver muito bem sem igreja. Como? Talvez esteja falando de institucionalidade, eu não sei. Mas como que um corpo vive sem cabeça? Eu acho que só aquela mula sem cabeça. Não tem um negócio da mula sem cabeça ou não? Eu estou errado. Tem ou não tem uma lenda aí ou não tem? A mula sem cabeça. A igreja, irmãos, tem um plano. Então, quando Paulo ora aqui, ele ora assim, eu oro para que vocês entendam essa dimensão e compreendam essa fraternidade, essa relação profunda que existe nesse corpo. Ele diz assim, na medida que vocês forem vivenciando essa vida habitada de Cristo, esse relacionamento com Ele, vocês vão tendo a dimensão do que é o corpo. E lá na ceia ele fala assim, porque quem comer desse pão sem discernir o corpo é um não entendimento do que é o corpo de Cristo, que nós somos o corpo de Cristo. E muita gente fere o corpo de Cristo, machuca o corpo de Cristo, ataca o corpo de Cristo e acha que isso tudo está atacando a instituição. A igreja é o corpo de Cristo. E não há, e vou dizer uma coisa que parece absurda, não há palavra, não há ação de Deus fora da igreja. Não estou dizendo da instituição, se eu sou da igreja A, B, se eu estou afastado da igreja, não sei o quê. Estou falando do corpo de Cristo. Ou a pessoa pode alcançar a vida eterna sem estar no corpo. Ele tem que estar em Cristo e no corpo de Cristo. Então o apóstolo Paulo ora nesse sentido, irmãos. Olha só como é complicado isso. Que haja habitação, que a gente tenha a noção dessa habitação, numa fé diária, viva, e a igreja entenda a profundidade desse amor, dessa unidade, dessa fraternidade, e aí vai começar a chegar agora num ponto mais difícil ainda, que eu queria deixar mais marcado. Olha o versículo 19. E assim entender o amor de Cristo, guarda essa expressão, verso 19, entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Ele vai levando
falando é pelo meio do Espírito que essas verdades vão ser ativadas e vão ser uma realidade na vida de vocês. Vocês têm que entender a dimensão desse amor que envolveu vocês no seu corpo, nessa relação agora eterna no seu corpo, para que vocês comecem a compreender o amor de Deus. E eu coloco aqui o que compreendido e ser preenchido por algo imensurável. É absurdo, não é? Olha o que ele diz: que vocês possam entender, para que possam, versículo 19, é assim, entender o amor de Cristo que excede todo o conhecimento ou entendimento. Como que eu posso entender alguma coisa que não pode ser entendida? Como que eu posso ser preenchido por algo imensurável? Então aqui entra, queridos, aqui entra o absurdo. Tudo bem? Aqui entra o absurdo nessa sequência. Por isso é uma oração espantosa. Um autor, alguém já disse assim, de fato é tão espantosa essa oração e o evangelho é espantoso. O evangelho não é difícil. Vou dizer para você, o evangelho não é difícil. Alguém disse, o evangelho é impossível. Agora, como ele se torna possível? Depende da perspectiva que a gente entenda e veja isso. Como conciliar que eu tenho que entender alguma coisa que não pode ser compreendida? Como conciliar que eu preciso ser tomado por uma plenitude de um Deus que é imensurável? Aí nós temos que ir para o que Jesus fala. Depende da perspectiva. Lembra quando Jesus conversava lá em Mateus 19, 24, 26, sobre que dificilmente um rico entraria no reino dos céus? E Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar para o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos disseram assim, então é impossível. Como? E Jesus diz o quê? O que é impossível aos homens é possível a Deus. É impossível que a gente compreenda o amor de Cristo? É, mas é possível que Deus, no seu tempo, nos revele esse amor de Cristo. É impossível que eu seja tomado plenamente de Deus? Se eu olho para mim, eu fico pensando, é impossível. Mas Deus não pode fazer, Deus não pode operar. E aí ele vem com o verso 20 para corroborar com isso, para fechar com isso, ele fala assim, no verso 20, olha, ele está falando disso, de ser tomado da plenitude de Deus, de entender o amor de Cristo, está acompanhando aí? Aí no verso 20 ele vai e fala assim, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. É que a gente pega esse versículo e tira do contexto e fala, vendo, Deus pode te dar um carro novo, porque ele também serve, mas não é isso que ele está falando aqui. Ele está falando que isso que parece impossível, de nós compreendermos o amor de Cristo, de sermos cheios da plenitude de Deus, Deus é poderoso para realizar o que pedimos e até o que imaginamos, coisas imagináveis. Deus é possível Deus fazer isso, infinitamente mais. E olha o que ele diz. Versículo 20, né? Infinitamente mais de tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder, que opera onde? Nos ares? Opera na eternidade? Do seu poder que opera em nós. Ele está falando que Deus, o poder de Deus opera em nós, e esse Deus que opera em nós pode nos fazer entender e assimilar e ter a experiência com essa plenitude de Deus. Aí é interessante que, quando a gente, sem teologizar muito mais, já estou falando bastante de teologia, né? Mas sendo prático, o Senhor nos desafia sempre a lugares altos. A carta de Efésios, as escrituras sagradas, tem sempre um chamado ao impossível. A gente vive numa relação com o utópico e o impossível. O seu Deus é um Deus que sempre trabalha essas questões absurdas. O mar se abre, a planta nasce no deserto, da rocha surge água, o morto ressuscita. É absurdo.
Para a mente humana é absurda. E Deus continua trabalhando com os absurdos. Ele fala então que eu tenho que ser cheio dele e da plenitude dele, que eu tenho que conhecer um amor que é incompreensível. São absurdos, mas que ele vai operando em nossas vidas. E nessa carta aqui, é interessante que ele trabalha no aspecto da Trindade. Primeiro, eu vou definir com vocês. Ele fala assim, lá em cima, que o poder vem por meio do Espírito, que nós lemos. A habitação de Cristo por meio da fé. E o amor, né, a habitação, a fé traz o entendimento do amor de Cristo. E esse amor que excede todo o entendimento de Deus para conosco, ele traz a plenitude de Deus. Efésios 4, depois, vai trabalhar ainda dentro da Trindade esses aspectos de plenitude. Por exemplo, Efésios 4, versículo 13, ele fala a mesma palavra do grego pleirona, que nós, versículo 13, Efésios 4, 13, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, olha lá o absurdo de novo, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Como? Medida da plenitude da estatura de Cristo. Plenitude de Cristo. Aí você vai para Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos de quem? Do Espírito. Plenitude do Espírito. Agora Efésios 3,19. Plenitude de Deus. E ele não fala a plenitude de Deus, não é alguma coisa de Deus, algum dom de Deus, é a plenitude do próprio Deus em nossas vidas. Como que isso é possível? Como que isso é viável? Como que isso é realizável? Paulo estava pensando fora da casinha. Paulo enlouqueceu para orar. Será que a oração dele é verdadeira, é factível? Paulo oraria uma coisa que não é possível? Será que o apóstolo Paulo oraria que nós fôssemos cheios do Espírito Santo e isso não é possível? Será que ele oraria que nós chegássemos a essa plenitude de Cristo e não é possível? Será que ele oraria para que nós fôssemos tomados de Deus e isso não é possível? Será que ele oraria que nós alcançássemos as nações e isso não é possível? Será que Deus fala coisas absurdas? Para a mente humana fala coisas absurdas. Por isso que 1 Coríntios 2, versículo 9 diz assim: coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem para aqueles, reservada para aqueles que o amam. Porque Deus nos chamou para o impossível. Deus nos chamou para entender, para vivermos nas suas maravilhas. Mas há uma forma de a gente tentar, ou pelo menos entender melhor essa questão de ser tomado de Deus, de toda a plenitude de Deus. O termo pleirona, alguns comentaristas trabalham essa questão, e eu creio também. Ele trabalha de uma origem, pleirona é uma origem de uma palavra da marinha, né? Então, quando um navio estava totalmente tomado, então a pessoa vai colocando a carga no navio, vai enchendo os navios, e quando o navio é tomado totalmente, aquela carga plena dele, os marinheiros diziam pleirona, o navio está tomado, o navio está carregado. Quando toda a carga que ele poderia carregar, ele recebe toda aquela carga, ele está pleirona. Deus tem um propósito para as nossas vidas como igreja. Um pleirona de Deus. Então, quando todo esse projeto, esse propósito de Deus estiver completo, estamos tomados de Deus. Mas às vezes nos incomodamos com muito pouco. Conhecer uma oração, saber que oramos fala assim, fala aí, depois fala em nome de Jesus, amém. Entenda isso, alguns princípios elementares da palavra, e tá bom. Paulo dizendo, e eu creio que foi Paulo, alguns não, mas lá em Hebreus capítulo 5, versículo 11 e 14, ele fala assim: eu queria falar para vocês coisas mais profundas, mas eu não posso falar para vocês coisas profundas, vocês não estão prontos, ou não querem ouvir, por isso eu dei para vocês leite. E muitas vezes nós nos acomodamos com leite, quando Deus tem coisas maiores para as nossas vidas, coisas mais profundas para as nossas vidas. Por isso que eu creio que a gente podia sair daqui hoje
fazendo também esta oração absurda. Um comentarista antigo, Robson, diz assim: nenhuma oração já idealizada enunciou pedido tão ousado. Que a gente saísse daqui hoje com esse desejo de fazer esse pedido absurdo a Deus, de sermos tomados por Ele, totalmente, tudo que Ele tem para nós, e todo o seu poder, e que toda a sua glória venha sobre as nossas vidas, e venha sobre essa igreja. É esse pedido que a gente tem que fazer, porque nós temos um Deus todo-poderoso. Se olhamos para nós, não temos condições. Quando eu olho para mim, eu penso, e muitas vezes essa semana eu falei, como que eu prego uma palavra dessa, tão miserável que eu sou? Mas quando a gente olha da perspectiva de Deus, que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, para Deus é possível. Irmãos, nós estamos vivendo um momento muito triste, um momento difícil para o mundo todo. E a gente tem que observar as nossas orações. E é claro que nós temos que pedir as coisas básicas. Eu tenho pedido, e Jesus mesmo disse assim, que a gente pode pedir o pão nosso de cada dia, mas analise as nossas orações. Se 90% ou mais delas não são apenas por coisas, por saúde. Quem de nós aqui, essa semana, orou para que você fosse cheio do Espírito Santo? Quem essa semana aqui orou para que Deus revelasse um dom na sua vida? Quem essa semana aqui orou para que você fosse tomado de Deus e tudo que Deus tem para você, e que você o conhecesse profundamente? As nossas orações são absurdas para um outro lado. Que a gente mude a tecla, que a gente mude aí esse botão, e a gente comece a dizer também, Senhor, eu quero ser tomado de toda a plenitude de Deus. Eu nem entendo bem o que significa isso. Como eu disse, eu falei, talvez mais dúvidas levantou no seu coração, mas a palavra está dizendo que Deus quer nos encher dele mesmo, do seu espírito, do seu propósito. 150 mil pessoas morrem por dia no mundo, e agora não com o Covid, viu? No geral. 150 mil pessoas praticamente morrendo sem Cristo, indo para o inferno. E qual tem sido a nossa oração? Deus, me ajuda a salvar o mundo? É muito para mim. Me dá as nações? Qual tem sido a nossa oração como igreja? Que a gente toque nessa cidade, que a gente toque em todas as nações? Ou a nossa oração tem sido muito rasa? Como às vezes a nossa vida devocional tem sido rasa? Como eu posso entender de Deus se eu não passo tempo diante dele? É uma oração que Paulo fez. E essa oração pode ser feita na primeira pessoa. Eu já fiz várias vezes essa oração na primeira pessoa. A gente pode fazer essa oração na primeira pessoa e dizer para o Senhor, Senhor, eu oro para que as suas gloriosas riquezas me fortaleçam no âmago do meu ser, e todo o poder por meio do teu Espírito, e que Cristo habite no meu coração pela fé, e eu possa compreender a dimensão do teu amor para comigo e para com a igreja, e eu possa conhecer o teu amor, e eu possa ser cheio e tomado da tua plenitude. É possível, porque o Senhor diz assim, para Ele é possível. Vamos orar assim? Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos estar encerrando já. Nosso chamado é o chamado para o mistério, irmãos. O nosso chamado é o chamado para o impossível. O possível, a ciência faz. O possível, os governos fazem. Mas o impossível é o chamado da igreja. Porque nós temos o Deus do impossível. Talvez no seu coração você imagine que isso é impossível. E a gente racionalizou, reduziu a palavra. Quando não entendemos uma coisa, dizemos, não, isso não é possível, porque isso é aquilo. Está na hora da gente crer na palavra de Deus, e o que o Senhor diz é verdade.
Eu que dei um jeito para entender essa verdade. O Senhor quer encher a minha vida e quer encher a sua vida com toda a sua plenitude. Você quer isso? Temos gasto tempo por isso, temos pedido. Ele diz que Ele é poderoso para realizar muito mais do que tudo que pedimos. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscar e encontrareis. Eu não quero ser hoje uma criança, mesmo inocente, como os meus filhos foram um dia como seus filhos, e pedir para Deus também, como uma criança, algo que na minha mente e no meu coração parece ser impossível, mas para Deus é possível, em todos os aspectos. Nós não podemos também pedir para Deus que Deus nos use com poder como igreja para trazer a cura às nações, o que é impossível hoje. Nós não podemos pedir para o Senhor também que nós mesmos, pessoas ou líderes ou irmãos tão limitados, não podemos pedir também que o Senhor use as nossas vidas para tocar as nações. Nós também não podemos cometer esse absurdo de dizer ao Senhor: enche-me do teu Espírito Santo, Senhor, até transbordar. Me dá, Senhor, por tua graça, eu não mereço, mas derrama em mim a tua glória, as gloriosas riquezas da tua herança. Que eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero te conhecer profundamente. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Não podemos pedir isso hoje, irmãos. Quero que você fique em pé e comece a clamar ao Senhor. O Espírito Santo vai colocar no seu coração agora o inatingível, o imaginável para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não podemos pedir isso também. Não podemos pedir também o imaginável, que os nossos filhos sejam visitados pelo poder de Deus. O inatingível, que os nossos lares sejam curados muitas vezes. Não podemos pedir isso ao Senhor hoje também, como igreja, que Ele nos use com poder e traga cura em nome de Jesus, em nome de Jesus, e a cura contra esses males. Você está satisfeito, irmão, com a sua vida espiritual? Tá bom. Passar a semana toda sem sentir, sem experimentar a presença do Senhor, porque alguém disse: isso não é possível experimentar nada, não. Tudo é uma teoria na nossa cabeça. O Evangelho virou uma teoria. E quando Jesus diz assim: estou com você todos os dias, e que no seu interior fluiria rios de águas vivas, isso tudo é uma teoria. Aquela paz era uma teoria, aquele descanso é uma teoria, não, é uma realidade. E a gente tem que pedir, Senhor, que essa realidade venha sobre nossas vidas. E é o Espírito Santo que faz isso, irmãos. Você já ouviu falar do Espírito Santo? Você já leu sobre o Espírito Santo? Mas você percebe o Espírito Santo na sua vida? É isso que Ele quer fazer. No nome de Jesus, clame ao Senhor agora. Diga: Senhor, eu quero conhecer-te mais. Talvez você diga até: não entendi muito bem o que o pastor quis dizer, mas eu entendi uma coisa: eu preciso do toque do Senhor na minha vida. Eu preciso de algo que me mova, de algo que me empurre, de algo que me leve a cumprir a tua vontade, de ser pleno de ti. Eu preciso de algo que preencha a minha vida.
E nesse mundo tão difícil, Senhor, e nessa hora tão terrível que a humanidade vive, de tanto medo, eu preciso mais ainda da Tua glória. A Tua igreja precisa mais ainda da Tua glória, Senhor. A Tua igreja precisa de experiências reais e profundas com o Senhor. A Tua igreja precisa, Senhor, pela graça, ver os paralíticos serem curados. A Tua igreja precisa ver um agir poderoso nas nossas famílias, Senhor. Não porque merecemos, mas porque, Senhor, é a Tua vontade para as nossas vidas, experimentarmos a Tua glória. E pedimos, ó, então, ó Pai, visita-nos nessa hora, no nome de Jesus. Talvez alguém aqui hoje, talvez um jovem que me escuta lá pelo Face, eu não sei, precisa dessa volta ao Senhor, dessa paixão de novo ao Senhor. Daquilo que cantamos, a música passou, e a música e o culto e tudo mais passou apenas a ser uma rotina. Mas a gente quer voltar para a essência, para a paixão, para amar a Deus, para entender esse amor. Oh, Jesus. Peça só ao Senhor hoje, porque o nosso Deus responde orações absurdas. Deus responde orações absurdas, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, conforme o Seu poder que opera em nós, que é real aqui, que não é uma teoria, porque Ele está aqui. E Ele opera aqui no nome de Jesus. Ele opera em nós no nome de Jesus. A Deus, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.